Bom dia, estamos no dia 358 de leitura da Bíblia. Começaremos com Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 80. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando o que ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas se perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso, por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer, em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Ezequiel, capítulo 35. Deus castiga Edom. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: Montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de você, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel. No tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo final, por causa dos seus pecadores, você deixou que eles fossem mortos. Por isso, eu, Senhor Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte, que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros com cadáveres. Os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e as terras delas são suas e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso, eu, Senhor Deus, juro pela minha vida que o tratarei com a mesma ira, inveja e ódio com que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu o estou castigando pelo que você fez com eles. E você ficará sabendo que eu, Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu ouvi falar contra mim com desprezo. O Senhor Deus diz: Eu arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda, do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto.
Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36. Deus abençoa o povo de Israel. O Senhor disse: Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram: Aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, Senhor Deus, estou dizendo às montanhas e aos morros, aos ribeirões e aos vales, aos lugares arrasados e às cidades desertas que todas as nações vizinhas roubaram e de que zombaram. Eu, Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas e especialmente contra Edom. Com alegria e com desprezo, elas tomaram a minha terra e ficaram com seus pastos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales o que eu, Senhor Deus, estou dizendo com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações roubaram deles. Eu, Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Porém, nas montanhas de Israel, as árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês, o meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês. E garantirei que a sua terra será arada de novo, para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população. Vocês viverão na cidade e construirão de novo tudo que estava arrasado. Farei com que haja muita gente e muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes, e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela será a terra de vocês, e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, Senhor Deus, afirmo que, de fato, o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país os seus filhos. Mas de agora em diante, ela não será mais a comedora de gente que rouba de vocês os seus filhos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais de ouvir as nações zombarem, nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país os seus filhos. Eu, Senhor Deus, estou falando. A vida nova do povo de Israel. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir e espalhei por nações estrangeiras. Mas em todos os lugares aonde eles foram, só envergonharam meu santo nome, pois as pessoas diziam: Esse povo é de Deus, o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhes deu. Aí me preocupei com meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e o trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros.
Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês. Quero que vocês se sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido. Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas, e que naquele tempo estão cercadas por muralhas e habitadas. Então as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, Senhor, disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que eles cresçam em número como se fosse um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Isaías 59. Os pecados do povo são condenados. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se escondam de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras, e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal. E ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha, elas não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com elas. Tudo que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. O povo confessa os seus pecados. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite, e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crime e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Deus salvará o seu povo. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que ninguém havia que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e, por ser o Deus justo, conseguiu a vitória.
O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa, a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos, e povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: Eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo: Esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei, os meus ensinamentos que eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, Senhor, falei.